Vamos continuar de pé? Quem tem a graça e a autoridade de orar por alguém, vocês oraram por mim agora, não foi? Tem a graça e a autoridade de orar por si mesmo. Põe a mão no seu peito. E vocês pediram por mim, pela intercessão de Maria. Nós vamos escutar a palavra de Deus agora. E não teve ninguém que mais soube escutar a palavra de Deus do que Maria. Maria escutou o primeiro balbuciar da boca de Jesus, a primeira palavrinha, até a última palavra no Calvário. E os evangelistas não cansam de escrever: ela guardava tudo em seu coração. Vamos pedir a Maria esse coração desejoso de escutar a palavra de Deus, que seja uma terra boa para cair essa palavra. Vamos orar por nós. Ave Maria, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Jesus para todos vocês. Amém? O que é misericórdia? Vamos aprofundar um pouquinho, porque nós viemos aqui para isso. Para aprofundar, para crescer na misericórdia. Duas palavrinhas, né? Miseratio mais cordis. Cordis a gente sabe, coração. Miseratio, compaixão. Compaixão, com, esse prefixo com, é junto. E paixão? Paixão, dor, sofrimento. Dor, sofrimento. Aí vem outra pergunta. Deus, quando nos fez para ter dor, sofrimento, pecado, miséria. Quando Deus nos fez, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles tinham dor, sofrimento, miséria, pecado? Me ajuda aí, eu vou falar que não dá Atena. Me ajuda aí, pô. Não? Não. Por que eles não tinham? Porque eles tinham uns dons, eu acho bonita essa palavra, eles tinham uns dons parasidíacos. Dons parasidíacos. Dons do paraíso. E tinha dois dons, que eram chamados dons parasidíacos, dons sobrenaturais, préternaturais. Dois deles em especial. Um dom que é chamado dom da retidão, da integridade, que fazia com que a nossa razão, o nosso intelecto, o nosso entendimento conseguia comandar com perfeição os nossos sentimentos, as nossas sensibilidades e os nossos apetites da carne, fazendo com que nós tivéssemos total equilíbrio e não pecássemos. E um outro dom, chamado impassividade, não permitia que nós tivéssemos dor, sofrimento. Então, existia lá atrás o câncer, a dengue, a AIDS. Tinha isso, gente? Não. Porque Deus tinha dado esses dons para nós. Mas o que aconteceu? Aconteceu o pecado original, essa ruptura. E foi tirado de nós esses dons. E o homem ficou enfraquecido, que é chamado concupiscência na carne. Amém, gente?
Interessante então, que nós podemos tirar disso, o pecado antecede, vem antes da misericórdia. Para que haja misericórdia, tem que haver a dor, o sofrimento, o pecado. Então vamos lá, nesse raciocínio vocês vão me ajudar. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai ama o Filho e ama o Espírito Santo. Amém? O Filho ama o Pai e ama o Espírito Santo. O Espírito Santo tem amor misericordioso pelo Pai e amor misericordioso pelo negativo. O Pai ama com amor misericordioso o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo ama com amor misericordioso a Santíssima Trindade, as três pessoas da Santíssima Trindade. Existe amor misericordioso entre eles? Não. Por quê? Existe pecado no Pai? Existe pecado no Filho? Existe pecado no Espírito Santo? Existe dor, existe sofrimento? Não, gente. Agora olha que bonito. Tem um pregador da Casa Pontifícia, um pregador do Papa. Engraçado que ele é um homem muito ungido, muito santo, um homem de Deus. Inclusive acho que ele é pregador desses 3 últimos papas. Chama Raniero Cantalamessa. Olha o que ele fala. Eu achei lindo isso daqui. O amor que Deus tinha para conosco, lá em Adão e Eva, esse amor dom, esse amor ágape, esse amor que Deus tinha para conosco, após o pecado original, com o advento da dor, do sofrimento, olha o que ele diz: este amor que o Pai tinha para conosco, que era amor doação, que agora se chama amor misericordioso. Ele diz assim: esse amor tem um salto de qualidade. Esse amor parece que aumenta, parece como que Deus olha para nós e nos ama mais ainda como pecadores. Gente, isso é um pouco de verdade, ou muita verdade. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Mãe, pai? Quem são pais aqui? Pode abaixar. Percebe só, eu sou pai. Eu tenho um menininho de 9 e uma menininha de 4. A gente ama os nossos filhos, não ama? Agora vamos ser sinceros. Aquelas carinhas, sofrendo, doente, padecendo, o que acontece com o nosso amor para com eles, gente? A gente olha para o nosso filho doente, sofrendo, o que acontece conosco? Não há um salto de qualidade no nosso amor? A gente não se apieda muito mais, não se compadece muito mais? É ou não é? Parece que a gente ama mais ainda. É verdade ou não é? Olha o que Jesus diz, e é lindo. O Pai avistou de longe. Jesus diz isso: o Pai avista de longe o filho pródigo. De longe o Pai avista o filho pródigo. E Jesus faz questão de colocar: e sente compaixão no seu coração. Gente, olha que lindo. Olha o que Jesus está querendo dizer para nós. Nós pecadores temos um lugar. Quem é pecador aqui? Levanta a mão. Até alguns que não levantam não, hein? Olha. Já é orgulho do pecado aí, né? Ou o pecado do orgulho. Jesus quer dizer, olha que lindo isso. Nós temos um lugar. O pecador tem um lugar. Qual é o meu lugar? Qual é o nosso lugar? O coração do Pai.
O pai sentiu de longe, olhou de longe, teve compaixão, viu a miséria, o sofrimento, a dor, o pecado, que foi até as últimas consequências da lama, da sujeira, da imundície. E o pai traz para o seu coração. Amém, gente? Nós estamos no ano da misericórdia. Papa Francisco, nas suas encíclicas, nas suas pregações, vem nos exortando muito a sermos um povo me ajuda aí, pô, estou falando sozinho aqui. Misericordioso. Gente, nós vamos tentar aqui caminhar num itinerário, um traçado, em alguns passos, para que a gente consiga verdadeiramente sermos misericordiosos. São 3 passos nesse itinerário, nessa caminhada. O primeiro deles, primeiro passo, é fazer a experiência do bem, do verdadeiro bem, do autêntico bem. Fazer a experiência de Deus, Deus que é amor. Experienciar o amor de Deus. Amém, gente? Segundo passo, termos compaixão. Quem faz a experiência do bem, percebe a ausência do bem, tem compaixão. Terceiro, se derrama, transborda em generosidade. Amém, gente? Fazer a experiência do... Primeiro, fazer a experiência do bem. Ter com... Se derramar em Amém? Podemos caminhar? Deixa eu colocar meus olhos aqui, senão não dá não. Vamos para o primeiro passo, então. A experiência do bem. Esse pregador da Casa Pontifícia, esse pregador do Papa, gente, a gente acha engraçado falar isso, até minha esposa está me orientando nesse sentido. O Papa precisa de pregador, não é, padre? O próprio Papa precisa de pregador. Para o quê? Para avivar também a sua fé, para crescer em Deus. Deus é imensurável, a gente nunca vai deixar de buscar Deus e crescer no conhecimento de Deus, na experiência de Deus. E agora, na Sexta-feira Santa, não tem aquela celebração fala, gente, da cruz, não é isso? Na Sexta-feira Santa. E esse pregador do Papa pregou nessa Sexta-feira Santa. E eu queria falar para vocês do que ele pregou. Ele pega uma passagem em 2 Coríntios 5,18, depois 6,2. Mas eu vou me ater em 2 Coríntios 5,18. Ele diz assim: Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o mistério da reconciliação. Suplicamo-vos, em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. Aí o Raniero vai falando o quê? Peraí, de quem está falando? Para quem está falando essa passagem de Paulo? A quem Paulo estava exortando? Suplicamos, em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. Ele diz assim, aparentemente, em primeira vista, dá a impressão que ele está falando para quem?
Para quem tem que se reconciliar com Deus? Para aquele que não fez uma experiência do amor de Deus ainda, para aquele que não se converteu, para aquele que não passou pelo querigma, para aquele que não teve a primeira conversão. Aí ele fala: não, 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 Paulo não está pregando para esses. Paulo está pregando para os cristãos de Coríntios. Aí o Raniero fala: essa pregação é para nós hoje. Devemos nós, cristãos, nos reconciliarmos com Deus. Gente, por que ele fala isso? E olha a colocação dele, eu achei perfeita. Ele diz assim, olha, é tão fácil a gente perceber isso. Continuando a colocação dele, é tão fácil nós percebermos isso na própria oração do Pai Nosso. Quem que reza com liberdade, com abandono, com confiança, sem medo algum, se derramando na mão de Deus, quando você diz assim: seja feita a vossa vontade. Sabe o que o Raniero disse? Quando a gente reza essa passagem no Pai Nosso, ele fala assim, a gente reza assim, ó: seja feita, Senhor, a tua vontade. Com que, gente? Com medo, com receio, com insegurança, sem a certeza de que Deus é amor, que Deus sabe o melhor para nós. E sabe o que ele diz? Por quê? Nós temos uma imagem distorcida de Deus. Nós temos uma imagem, parece que Deus é inquisidor. Deus fica tolindo nos nossos prazeres, nas nossas alegrias. Parece que Deus não é o bem. Nós perdemos a verdadeira identidade de Deus. E é verdade. A gente vai no mundo, a gente escuta cada barbaridade de Deus. Deus é a natureza, Deus é arquiteto do universo, Deus é aquilo outro. É verdade ou não é? Nós precisamos, tem uma palavrinha minha esquisita, mas é a verdade, desmitificar a imagem de Deus. O que é isso? Tirar os mitos, as mentiras, as inverdades de quem é Deus. Moisés, quando Deus pediu para ele falar ao povo israelita, ele falou: Senhor, eu tenho que ter um nome pelo menos, né? Eu vou lá, vou falar em nome de quem? Olha que linda essa passagem. Deus fala para ele assim: eu sou aquele que sou. É que nem hoje até falou aqui, né? O princípio e o fim. Deus não é relativo, Deus é absoluto. Sempre existiu, sempre vai existir. Não tem nem começo, nem fim. Deus é absoluto. Eu sou. Não sou como nem esses outros deusinhos, não. Tem nome, tem cara, não. Eu sou o princípio. Eu sou absoluto. Eu sou a verdade. Eu sou. E a igreja, antigamente, eu lembro que a minha avó dizia que no outro catecismo tinha uma definição de Deus. Deus é um ser puro, perfeitíssimo. Esse catecismo nosso tirou. Preferiu não definir Deus. Porque por mais perfeito que seja a definição de Deus, em palavras você não pode medir o que é imensurável. Amém, gente? A igreja deixou para que a própria palavra de Deus definisse Deus. Sabe qual é a definição de Deus mais perfeita na Bíblia? Deus é amor. Essa é a grande definição de Deus. Deus é amor.
E quando a gente faz a experiência do amor de Deus, a experiência desse amor misericordioso de Deus, parece que há uma regeneração em nós, uma transformação em nós. Quando nós verdadeiramente buscamos o coração de Jesus, o coração do Pai, quando nós tocamos no coração de Deus, quando nós voltamos para esse lugar, assumindo a nossa condição de miserável, parece que Deus nos acolhe e nos transforma. Olha a experiência de Tomé. Olha a experiência de Tomé. Muitas vezes chateado, porque Jesus, quando aparece, não aparece quando ele está, aparece para os outros e não para ele. E ele fica alimentando aquilo, e talvez até aumentou mais a sua incredulidade, as suas dúvidas. Mas mesmo assim, machucado, sentindo desprezado, talvez marginalizado, e aquela incredulidade, aquela falta de fé, quando Jesus chama ele: vem a mim, vem Tomé, põe aqui o seu dedo, põe a tua mão no meu peito. Ele não vai em direção ao Senhor? Ele não vai com as suas misérias, com as suas incredulidades, com as suas dúvidas, com as suas inseguranças, com a sua dor, com o seu sofrimento? Ele não vai e não toca no coração de Jesus? Toca ou não toca, gente? E olha a transformação de Tomé. Quando a gente vai ao encontro de Jesus, quando a gente faz essa experiência de Tomé, com todas as nossas misérias, com todas as nossas incredulidades, com todas as nossas infidelidades, com todas as nossas inseguranças, com todos os nossos medos, com todos os nossos temores, com todos os nossos pecados, com toda a nossa sujeira, a nossa indignidade, mas em vez de nós fugirmos do Senhor, que Ele poderia ter ido embora, não poderia ter voltado, a gente fala: não, eu assumo a minha miséria, a minha fraqueza, a minha fragilidade, e eu vou ao encontro do coração misericordioso. Gente, olha o que aconteceu com ele. O que ele diz? Quando ele toca em Jesus, ele cai de joelho e diz o quê? Me ajuda aí, vai, gente. Ano 325. Ano 325 depois de Cristo, concílio de Niceia. Se estiver falando errado, o padre me corrige. A igreja decretou a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. 325 anos depois, no concílio de Niceia, a igreja decreta a divindade de Jesus. Tomé, naquela experiência, se fazendo pequeno, se fazendo miserável, assumindo a sua condição, mas buscando o coração misericordioso de Jesus. Jesus regenera ele, transforma ele, a ponto, gente, dele ter uma visão beatífica. Ele fala aquilo que a igreja demorou anos para dizer: meu Senhor e meu Deus. Olha só, gente, olha como que Deus transforma a nossa vida quando a gente se deixa experienciar esse bem, esse Deus misericordioso. Amém? Jesus também fala isso, né? Quando ele diz: o reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, vai e vende tudo o que possui e a compra. Muitas vezes a gente tem muitos valores, terrenos, que nos apetece, que nos dá desejo, que a gente quer ter. Mas, gente, são meros reflexos de Deus. Todas as coisas criadas refletem Deus.
mas não é nem sombra daquilo que o nosso coração deseja, daquilo que o nosso coração tem sede, daquilo que a nossa alma necessita. Nós precisamos ser amados por um amor verdadeiro, que é o amor misericordioso de Deus. Amém? Vamos falar agora do segundo passo. Qual é o segundo passo, gente? Me ajuda aí, vai. Compaixão. Quem faz a experiência do bem consegue perceber com clareza a ausência do bem. Amém, gente? Isso a gente pode até falar de bens temporais, bens normais, passageiros. Eu mesmo, essa semana, na minha casa, nós perdemos o nosso micro-ondas. Nosso micro-ondas quebrou. Eu nunca tinha percebido que o micro-ondas faz tanta falta. Falei, não tinha noção. Jesus Cristo, como faz falta o micro-ondas? É um bem material, é um bem temporal, é um bem passageiro, é. Mas eu falei, caramba, olha, como a gente fica dependente. Por que eu percebi? Pela sua ausência. E é uma verdade isso. A gente acaba dando valor quando a gente não tem. Se eu pegar um exemplo aqui, banal, pessoa que anda só de transporte público, se você pegar e der um fusquinha para ele, meu irmão, vai ser uma alegria. É ou não é? Oh, meu Deus do céu, o cara pega aquele... Eu já tive um fusquinha. Quem tem um fusquinha fica feliz. O cara põe a sua família, o cachorro, né? A sogra, e vai passear. É ou não é? É alegria. Eita, fusquinha, e vai para cima, vai para baixo, não é? Todo lugar que não podia ir, leva todo mundo, a família inteira. Nossa, o bichinho cabe 9 pessoas dentro, não é possível. É ou não é, gente? Agora pega o fusquinha e dá para um cara que só anda com aqueles carros top, só aquele sedã de luxo, automático. O pessoal está até rindo já. SUV, não é? Se você der um fusquinha para esse cara, o fusquinha vai ser o quê, gente? Um problema. É ou não é? O cara fala, o quê, meu irmão? Não tem vida elétrica, não tem ar-condicionado, não tem transmissão autônoma. Vocês percebem, gente? O mundo tem compaixão. O mundo tem piedade, muitas vezes em relação a bens materiais. Inclusive, muitas vezes até algo que acha que é um bem, mas até é um mal, mas tem até compaixão. Tem algo que a pessoa acha que é um bem, e é um mal. Tinha uma pessoa que ela queria sair com uma outra pessoa casada, e quando essa pessoa não saía com ela voltava triste, e as amigas todas se compadeciam, porque ela não tinha realizado aquele bem para ela, que na verdade é o que, gente? Um adultério. E as pessoas se compadecem, têm piedade, até de um bem que na verdade é um grande mal e um grande engano. Agora, o mundo, na verdade, assim, a piedade, a compaixão, é um legado, é uma herança cristã. Porque se você pegar os povos bárbaros, tinha piedade do outro. Se pegar o próprio povo romano, tinha piedade, tinha compaixão. Vamos falar até a verdade, o próprio judeu, o próprio povo de Israel. Vamos ser sinceros, o próprio povo de Deus, o povo de Israel.
tinha compaixão pelo doente, tinha compaixão pelo estrangeiro, tinha compaixão pelo pobre, tinha compaixão pelo deficiente? Tinha, gente? Nada. Tinha piedade deles? Não. Quem que trouxe esse valor para o mundo? O cristianismo. Foi o cristianismo que trouxe esse legado para o mundo, da compaixão, da piedade. E a verdadeira compaixão cristã, qual que é? É você perceber que o teu irmão não tem bens temporais. Eu não vou me compadecer só pela ausência dos bens temporais, mas principalmente, essencialmente, porque o meu irmão não tem a graça do bem maior, que é a graça de Deus. Infelizmente, vamos falar aqui que nem Raniera falou, vamos falar para nós cristãos. Vamos deixar que essa palavra caia para nós cristãos. Quantas vezes nós cristãos temos a experiência do Deus misericórdia? Quantas vezes nós cristãos conseguimos ver a ausência de Deus no nosso irmão, termos compaixão, mas a nossa compaixão, a nossa piedade, ela é estéril, infrutífera. Ela não se transborda na generosidade. E você sabia que existem estudos psicológicos em relação a nós cristãos religiosos, que muitas doenças que nós temos é que na nossa vocação, no nosso chamado, naquilo que Deus nos chamou, aquilo que Deus delegou para nós, nós não conseguimos transformar isso em frutos, em generosidade. Nós só ficamos no piedosismo. Isso traz até doenças para nós. A psicologia religiosa analisou isso. Vocações que não têm frutos. A pessoa fica frustrada, chega a ser doente. Vamos ser sinceros. Olha só. Água parada é sinônimo do quê? Sujeira, não é? Água parada, o que acontece com a água parada? Ela apodrece. Se eu estou retendo, se eu tenho uma comporta, uma barreira, eu chego como cristão a ver a ausência no meu irmão, no meu marido, no meu vizinho, no meu patrão, no meu empregado, no meu colega de serviço, na minha família. A ausência de Deus, a ausência do bem. Se eu chego a ter compaixão, mas eu não consigo me derramar em generosidade, a minha vocação é estéril. A minha misericórdia não se realiza, porque ela não se concretiza na generosidade. Amém, gente? Se a gente pegar uma passagem, é que vocês não trouxeram Bíblia, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 9, de 10 a 17. A gente vai falar agora do terceiro passo, da generosidade. Fala aqui da multiplicação dos pães. Vamos contextualizar essa situação. Jesus tinha mandado os seus discípulos em missão. Eles ficaram o dia todo pregando, e a palavra diz, curando os doentes, realizando prodígios, milagres. Amém, gente? Aí fala assim, ao declinar do dia, eles vêm ao encontro de Jesus. E vem uma multidão com Jesus. E Jesus estava fazendo o quê? Curando, realizando prodígios e milagres. Aí a Bíblia diz assim, interessante essa passagem. Diz bem assim, o evangelista coloca: quando eles olham
5.000 homens, sem contar mulheres e... Então, gente, 5.000 homens, devia ter 10 a 20 mil pessoas. A palavra diz, era uma Eles veem aquela multidão. Vamos recordar um pouquinho? Eles estavam fazendo o quê? O dia inteirinho, curando, curando os enfermos. Quando eles chegam, Jesus está fazendo o quê? Curando, realizando prodígios, milagres, curando os enfermos. Mas os olhinhos deles, quando bate naquela multidão imensa, eles percebem o quê? Meu Deus, a fome desse povo. Os 12 correm até Jesus e falam o que para Jesus? Despede. O que eles falam, gente? Despede esse povo. Quer dizer, o problema é meu? Não, vamos nos livrar do problema. Vamos nos livrar do problema. Eu cheguei até ter compaixão da fome do povo? Cheguei. Até ter compaixão do povo, eu cheguei. Mas os 12 correm lá e falam para Jesus o quê? Despede esse povo. Jesus, querendo elevar o patamar, a maturidade da misericórdia dos apóstolos, e para a nossa também, Jesus vira para eles e fala o quê? Dai-lhes vós mesmo de comer. Pô, gente, brincadeira um negócio desse? 20.000 pessoas? Não é uma resposta meio atravessada? Dai-lhes vós mesmo de comer. Aí eles vêm para Jesus e falam assim: só temos 5 pães e 2 peixes. Me ajuda aí, gente. 2 peixinhos. Olha, interessante essa passagem. Eles usam o advérbio somente para restringir. Só 5. E o diminutivo, peixinho. Quer dizer, nós não temos, diante dessa multidão, nós não temos nada. Repete aí comigo. Nós não temos nada. Falou a palavra que Jesus gosta, nada. Jesus ama o nada. Trabalhamos a noite inteira e não apanhamos nada. Ou é a hora de Jesus trabalhar, não é? Jesus ama o nada. Do nada Deus fez tudo. A terra, o mar. Deus ama o nada. Aí Jesus fala para eles o quê? Manda esse povo se assentar de 50 em 50. Gente, vamos ser sinceros. Palavrinha que parece nem que tinha que estar na Bíblia, né? Para que falar isso? Para que Jesus fala sentar de 50 em 50? É uma coisa meio obsoleta, meio desnecessária. O que Jesus quer dizer para nós hoje com essa palavra? Parece que Jesus está querendo dizer algo, uma certa logística, uma certa maneira, não é? Para que isso? Olha só que riqueza que o Senhor quer nos dar. Jesus queria que eles não olhassem somente para a concretude daquela realidade, a fome de uma multidão. Porque o que eles fizeram foi assim: eles absolutizaram aquela necessidade de fome e relativizaram Jesus. Como Jesus fosse uma incógnita, o poder misericordioso de Deus fosse uma incógnita, e a grande realidade era a fome. A fome virou concreta e Jesus ficou pequenininho. Amém, gente? E Jesus disse para eles: vocês têm que se abrir ao quê? E fala para nós isso. Abrir a graça de Deus, a graça santificante. O sobrenatural de Deus que pode vir até nós
para nos ajudar a ser generoso. Mas espera aí, olha só como é que é complicado. Eles trabalharam o dia inteirinho. A palavra diz ao declinar do dia. Gente, não era justo eles descansar? Era ou não era? Curaram o dia inteirinho, andaram pra caramba naquele deserto, curando, libertando, expulsando o demônio, curando os enfermos, pregando a palavra. Por justiça eles poderiam descansar. O que Jesus quer ensinar para eles e para nós? Justiça. Justo. A maior justiça é o menor patamar da misericórdia. A maior justiça é o menor patamar da misericórdia. Jesus quer que nós vamos além do que é justo. É justo eu descansar? É justo eu que já dei tudo pelos meus filhos hoje? Já arrumei, já dei comida, o pai já trabalhou, já labutou o dia inteiro, a mãe também. É justo eu descansar? É justo eu que já fiz tanta coisa na igreja? É justo eu agora descansar? O que Jesus quer? Elevar eles à maturidade da misericórdia. É justo, mas eu quero que vocês deem algo a mais. E por que dessa logística? Quando Deus quer realizar em nós, e ali realizou-se um milagre, amém, gente? Para que o milagre aconteça, para que a graça santificante de Deus possa operar em nós de forma sobrenatural, mesmo quando nós estamos cansados, fatigados, limitados, achando que não temos mais nada para dar, já estou no meu limite, já estou no meu cansaço. É aí que Deus quer. Você não tem mais nada para dar, você não tem nada, você está cansado, você não tem nada. É a hora que eu quero ser tudo através de você. Mas para isso eu preciso me abrir à graça de Deus. E por que a logística? Por que esses 50? O que Deus está querendo para dizer para nós? Não é, de repente, que nem o padre disse hoje, de repente eu quero ser um santo, quero que Deus haja em mim. Não é. O cabra não ora, o cabra não lê a Bíblia, não faz a sua leitura orante da palavra, Lécio. O cidadão não se confessa, não reza um terço, não vai à missa. Dá para Deus agir? Me ajuda aí, pô, vai. Dá para Deus agir? Tem que ter um preparo, tem que ter uma sese. Amém, gente? Amém. A graça de Deus pode agir sobrenaturalmente? Pode. Mas eu tenho que estar preparado. 50-50, logística, para que Deus possa agir, para que a graça de Deus em nós possa agir, para que esse Espírito Santo que está em cada um de nós possa se manifestar. Eu vou dizer para vocês uma experiência minha que aconteceu comigo. Uma vez eu fui levar minha esposa para pregar. Tinha trabalhado o dia inteiro. Me leva para pregar em tal lugar. Eu fui, chofer, né, padre? Fui de chofer. Falei, vou lá de chofer. Qual a minha função, gente? Levar minha esposa para pregar. Aí eu sentei lá no fundo da igreja. A minha função é chofer, levar minha esposa. Quem vai pregar? Minha esposa. Trabalhei o dia inteiro, estava cansado. Quem vai pregar é ela. Aí, esse pessoal da renovação carismática gosta de um orar no outro, né? Põe a mão no outro, e vamos orar no irmão. E eu, lá atrás, falei, eu estou aqui só para levar minha mulher, né? E um orando pelo outro, todo mundo orando pelo outro. E eu vi um senhorzinho lá atrás da igreja, senhorzinho de idade já, e ninguém orando por ele. E eu estou ali achando que eu já tinha feito muita coisa,
Cheguei até ponto de ter compaixão dele, mas não conseguia ir até o irmão. E eu comecei a sentir o Senhor me incomodando. Ô cidadão, vai, levanta aí. E eu não queria ir. Vai rapaz, vai, levanta aí, vai orar no homem lá, rapaz. Eu falei, não, mas tem outras pessoas, tem outros servos aí, a paróquia é imensa, tem muita gente, por que ninguém vai? Né? Eu sou o quê? Chofer. Pô, deixa eu no meu cargo de motorista. E eu senti uma inquietude tão grande de Deus. Vai rapaz, vai lá orar pelo homem. E eu saí daquela minha paralisia, daquele meu piedosismo, daquela minha inércia, daquele meu justicismo. É justo, eu estou cansado, eu vim aqui só para trazer minha esposa, o dia é dela, eu já fiz as minhas missões, eu não tenho nada que fazer hoje. Olha gente, mas ali eu me coloquei nessa obediência de Deus. Falei, deixa eu dar esse algo a mais. Eu não me sentia nada, mas eu fui como naquela obediência, daquela moção do Espírito. Falei, vou me abrir à graça de Deus e vou orar por ele. Me abrir ao que, gente? A graça santificante que cada um de nós tem, porque recebeu o Espírito Santo. Impressionante, quando eu coloquei a mão naquele homem, sabe aquelas palavras de ciência que desce de baseada? Veio de baseada. E Deus me falou assim: eu estou curando o Senhor de uma vergonha muito grande em relação a um nome. Aí eu peguei e falei para ele: o senhor passou uma vergonha muito grande em relação a um nome? Aí ele falou: menino do céu. Olha que interessante. Eu morava na roça e meu filho nasceu, o primeiro filho. E a minha mulher falou para mim, vai lá na cidade e registra Piabinha com esse nome. E o cara acordou cedo e foi. Quando ele chegou lá, o cartorário perguntou para ele, qual é o nome? Ele lembrava o nome do filho dele? Aí passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e o homem não conseguia lembrar. Meio-dia e o cara não conseguia lembrar. O cartorário foi almoçar, voltou e ele não conseguia lembrar. Era quase 6 horas da noite, o cara estava fechando o cartório, ele não lembrando. Aí um cidadão lá falou para ele, era o nome do quê? De profeta. Ele falou, não é Samuel? Aí ele lembrou, Samuel, foi e colocou o nome dele. Você vê, gente, isso aí estava no coração dele e Deus fez com que ele fosse curado. Aí o Senhor colocou para mim, ele teve um acidente com uma charrete e quase perdeu esse filho. Deus está te curando, meu irmão. E ele falou, é verdade, eu estava de charrete, a charrete bateu numa pedra, o menino voou longe e quase eu perdi esse menino. Deus curou ele disso. Aí eu falei, pô, já confirmou a segunda, já me deu mais certeza, né, para a terceira. Aí eu falei, Deus está te curando também da traição da tua esposa. Aí o homem começou a ficar muito compungido assim, querendo chorar. E eu falei, Deus te cura também, porque ela te abandonou. E ele, é verdade. E depois ainda, Jesus falou assim ainda, e Deus te cura de uma dor de barriga. E ele falou, é verdade, eu estou com uma dor de barriga, rapaz. Amém, gente? Amém. Jesus multiplicou os pães. Quantos cestos sobraram? Quantos apóstolos tinha? Para que isso? Para eles que duvidaram do absoluto de Deus, da misericórdia de Deus, carregasse no lombo deles a concretude, o absoluto do milagre. Pega 12 cestos e carrega nos ombros agora. Não sobraram 12 cestos? 12 apóstolos, cada um carrega aí, cesto cheio. Vocês que duvidaram da minha misericórdia, vocês que duvidaram do meu amor, vocês duvidaram, se fecharam no pedosismo,
não se abriram a se doar, a crer no meu sobrenatural, na minha misericórdia, que age, que realiza. Olha essa passagem de hoje que o padre pregou, do samaritano. Se a gente for analisar bem, olha o que Jesus diz: um e um presta atenção, sacerdote e levita. Tanto o sacerdote como o levita serviam no templo. Você quer ver uma justificativa? Eles poderiam se justificar? Poderiam. Porque se eles tocassem num morto, eles estariam impuros. E eles não poderiam servir no templo. Nem o sacerdote e nem o levita. Então eles se justificavam. Não preciso. Quantas vezes acontece isso conosco, gente? Quantas vezes a gente acha que já fez demais? Já trabalho nessa pastoral, já dou meu dízimo, já vou na igreja, já vou no grupo de oração, já vou na missa. Para que eu tenho que dar mais? É justo para mim. Pô, eu tenho que trabalhar, eu não posso fazer isso. Mas espera aí, olha o que Jesus está querendo: elevar a nossa misericórdia, que nós cresçamos na maturidade da misericórdia, mesmo quando é justo, mas quando confronta-se com um valor maior, que é o caso. Mesmo que para mim é justo, mesmo que eu trabalhei o dia inteiro, mesmo que eu esteja cansado, mesmo que eu esteja fatigado, Deus quer que eu seja generoso. Vamos pedir a Jesus essa graça. Vamos lá, gente. Primeiro, ter a experiência do bem. Segundo, ter e me derramar em misericórdia. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos nos preparar para receber o bem. Nós católicos temos uma grande graça. Muita gente fala assim: nossa, eu gostaria tanto de ser como Maria, de ser como os apóstolos, de ser como Pedro, de ter a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, de poder ver Jesus em corpo, alma e divindade. Eu queria ser como Maria, que pôde tocar em Jesus, acariciar Jesus, ninhar Jesus. Eu queria ser como Pedro, o apóstolo que mais interagiu com Jesus. Nós temos hoje a grande oportunidade, como católico, da mesma forma que Maria viu Jesus, da mesma forma que Maria tocou em Jesus, da mesma forma que Pedro interagiu com Jesus, aquele mesmo Jesus de 2000 anos atrás vai caminhar, vai passar, vai estar aqui no nosso meio. Vamos pedindo a Nossa Senhora, peça no seu coração, põe a mão no seu coração, peça a Maria que vá preparando o nosso coração, o seu coração, para que nós possamos ter esse encontro com Jesus Eucarístico, corpo, alma e divindade. O mesmo Jesus, ontem, hoje e sempre. Da mesma forma, que o meu coração seja um coração desejoso, ardente, de buscar essa experiência desse bem, desse Deus
misericordioso.